Aí vou falar para vocês o que é fato, valor e norma dentro do tridimensionalismo específico de Reale. Aqui eu vou realmente fazer a leitura, mas é uma leitura bem tranquila. Para Reale, fato é o conjunto de circunstâncias que rodeiam o ser humano, que decorre da natureza ou do agir humano e geram consequências que influenciarão outras ações humanas em maior ou em menor intensidade. Então, para vocês frisarem bem, dentro da tridimensão, da teoria tridimensional, de Reale, fato ele vai ser um conjunto de circunstâncias que rodeia, que permeiam a vida do homem, a vida social, né, o contexto social. Muitas vezes esses fatos eles podem ter uma influência grande ou então também menor, né, não ter tanto impacto na sociedade. Já os valores, eles representam a definição conferida pelos seres humanos que vai variando de acordo com a época, com o local. Então, ela deriva de uma análise particular, da qual também vai derivar uma reação de aprovação ou desaprovação. Então, no processo de valoração, é como se tivesse uma tábua de valores compartilhada entre o ser humano pertencentes a determinada cultura. Então, Reale dedica um amplo espaço em sua obra, no livro dele da Filosofia do Direito, para pontuar as questões dos valores. Ele diz que os valores fazem parte dos objetos ideais do conhecimento. Então, vamos ver o que é esses valores para Reale. Ele diz que é impossível definir valor, porque ele exige uma exigência lógico-formal. O que se pode ser valor para mim, de repente não é para você. Então é uma questão, ela é subjetiva. Ele diz que o valor ele tem características precisas, importantes e que devem ser lembradas, porque elas implicam bipolaridade, ou seja, o que é valor para mim, para você não é, então a gente já entra em polos distintos, né? Ela é referência, o valor. O valor também, ele é preferência. Ele também ele fala sobre os valores que existe também uma hierarquia. Então, assim, por que não tem como se definir valor? Porque vai depender da cultura, do contexto social, da minha vivência. Então, ele fala que o valor se caracteriza pela implicação do porquê, onde vai se influenciar na realização dos demais. Além disso, ele diz que os valores fazem com que os homens dedicados a um determinado valor, eles querem compartilhar com outros, dizer o que são esses valores, o que deve ser feito. É como se os valores fossem um norte, uma orientação. Ele serve como se fosse o norte, ele serve como uma orientação. Então, toda sociedade, em determinado tempo, ela possui uma tábua de valores que ela é graduada e ordenada, conforme as experiências, conforme as preferências e conforme as características, né, daquela comunidade. Tem um autor chamado Celso Lafé que diz que os valores referem-se à realidade, mas elas não se reduzem a apenas isso, porque ele tem um significado que aponta para uma direção que Reale chama de dever ser das condutas humanas. Então, esses valores estão relacionados, intrínseco às condutas humanas. Então, diversas teorias se propôs a explicar os valores. E a teoria de escolha para a interpretação, né, do problema dos valores na teoria de Reale é a teoria histórico-cultural dos valores. O que seria essa teoria histórica cultural dos valores? Então, ela caracteriza-se pela impossibilidade de compreender as questões sobre o valor fora do âmbito da história. Então, esse valor, ela está totalmente ligada com a história.
né, com o fenômeno histórico, né, com o contexto daquele momento. Sendo esta a realização de valores, é como se fosse uma projeção do espírito sobre a natureza, visto o dever ser, procura essa universalidade do ideal ético com base na experiência histórica e não com a abstração dela. Então, esse valor, para a gente compreender, como a gente viu, né? Reale diz que não tem como definir valor. A gente viu que existem várias teorias de valores, mas dentro da teoria tridimensional de Miguel Reale, esse valor ele está intrinsecamente ligado com os valores históricos e cultural. Eles obrigam o homem a ter uma autoconsciência, né, de suas atitudes. Ela é subjetiva, porque as culturas são distantes, são diferentes, né? A gente, até mesmo no nosso Brasil, nós temos culturas distintas, mas há que se buscar, o que a gente tem que entender é que esse valor ele é subjetivo, mas ele está totalmente, intrinsecamente ligado com o fato histórico e cultural. E ele parte da consciência da existência do homem. Então, esses valores, eles são estipulados pelo ser humano, onde ele vai qualificar seus atos, os fatos, né, primados, sempre assim, buscando uma construção do mundo voltado para a cultura. Então, a norma, ela é medida, é uma medida que integra o fato e valor. E agora, para vocês entenderem, esse valor dentro da teoria de Reale refere-se à questão cultural e histórica.